Caros amigos, quero saudar a todos em mais um dia destas semanas especiais que estamos a experimentar, que estamos a viver e desejar que todos possam aproveitar ao máximo este momento de companheirismo, de partilha, de estudo e, acima de tudo, de reconsagração para com o nosso Deus. Alguns estarão a fazê-los individualmente, outros em família, outros ainda noutros grupos, mas o que espero sinceramente é que cada um se possa sentir beneficiado pela presença de Deus e que tudo aquilo que temos dito e vamos dizer possa servir para nosso enriquecimento espiritual. Hoje, antes de abrirmos mais uma vez a Palavra de Deus, vamos curvar o nosso rosto para orarmos ao Senhor nosso Deus. Nosso bom Deus, nosso bom Pai que habitas o céu, nós te agradecemos porque tu nos dás esta oportunidade de partilharmos juntos este programa e nós te agradecemos porque colocaste no nosso coração esta disponibilidade para retirarmos um tempo à parte, para nos encontrarmos contigo e para juntos aprendermos da Sagrada Escritura. Nós te queremos pedir e rogar, Santo Deus, que venhas ao encontro da nossa necessidade, que tudo aquilo que vamos dizer possa verdadeiramente beneficiar os que ouvem e servir para que se aproximem mais de ti, para que se transformem mais à tua semelhança e que no fim honra e glória possa ser dada ao teu santo nome por tudo aquilo que aconteceu. Nós pedimos a bênção que só tu podes dar para que possamos ter alguns minutos de calma e tranquilidade e que no fim possamos ficar verdadeiramente felizes porque nos encontramos contigo. Isto nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma das mais impressionantes histórias da Sagrada Escritura é o relato de Abraão e Isaque quando juntos têm que fazer o mais doloroso ato que provavelmente se pode pedir a um ser humano. Abraão é elogiado ao longo da história pela sua atitude, pela sua resposta perante o mais avassalador desafio que alguma vez lhe foi colocado. Claro que foi difícil para ele, no princípio da sua história bíblica, sair do lugar onde morava, ir para um lugar desconhecido, enfrentar não sabia bem o quê e fazê-lo unicamente por uma razão, porque Deus tinha dito. Acontece que o relato que está no capítulo 22 de Gênesis parece ultrapassar em dimensão qualquer outra experiência que ele tenha tido durante a sua vida. E por isso eu convido a abrirem a Sagrada Escritura no capítulo 22 do livro de Gênesis e vamos ler esta impressionante história que a cada pormenor apenas nos pode tocar mais e mais. Assim, a partir do versículo 1 de Gênesis 22, nós lemos o seguinte: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Isaque era o filho desde sempre esperado por Abraão. Toda a sua vida, Abraão tinha desejado um descendente da sua própria esposa. Por uma série de razões, isso não tinha sido possível até ao momento, apesar de Abraão ter a clara promessa de Deus de que isso aconteceria. Abraão comete um erro, tentando ajudar Deus, como se isso fosse possível, mas finalmente, porque o homem falha, mas Deus nunca falha, Deus cumpre com a sua promessa e entrega a Abraão o filho prometido. Naturalmente que foi o momento mais alegre da vida de Abraão. Era aquele filho em quem ele tinha enorme alegria, em quem ele tinha grande satisfação. Vê-lo crescer, ensinar-lhe as coisas da natureza, ensinar-lhe a história do seu povo, seria para Abraão, com toda a certeza, um grande contentamento, a maior satisfação da sua vida. E eis que aquele que lhe tinha dado o filho, já em circunstâncias humanamente impossíveis,
aquele mesmo que lhe tinha dado esse filho, agora vem com uma ordem para que Abraão o elimine, para que Abraão lhe tire a vida. Não sei o que é que acham que terá passado pela cabeça de Abraão, mas com toda a certeza, muita dor, muito sofrimento, muita perplexidade, susto, medo, temor, toda uma série de sentimentos negativos terão atingido o coração deste homem de Deus naquele momento. Mas, tal e qual quando foi da saída da sua terra natal, Abraão tinha uma razão para obedecer. É que Deus tinha dito. Era aquele o propósito de Deus, ainda que Abraão não o percebesse. Ainda que tudo parecesse errado. Ainda que tudo parecesse fora de lógica. Era aquilo que Deus tinha dito. Hoje em dia, caro amigo, caro irmão, também nós, por vezes, nos encontramos perante desafios que não percebemos. Acontecem coisas no nosso mundo, na nossa igreja, circunstâncias com as quais somos confrontados que nós não entendemos e não conseguimos perceber minimamente qual o propósito de tudo isto. Mas devemos ter a certeza que no meio de todas as coisas Deus continua no controle. E Abraão sabia que Deus continuava no controle. E é por isso que no verso 3 nós lemos: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar ao longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e ambos foram juntos. Não consigo imaginar o que terá sido para Abraão, depois das últimas horas de grande angústia, subir a encosta daquele monte, vendo atrás de si o seu filho, carregando a própria madeira que serviria para executar aquele sacrifício. Isaque, neste momento, ainda não sabia o que é que iria acontecer. Por isso, Abraão, além do ato em si, ainda tinha para consigo a responsabilidade de informar o seu filho qual era a vontade de Deus e aquilo que Abraão teria que fazer. Abraão, certamente um homem já idoso, teria que confiar na obediência e no respeito que o seu filho lhe iria prestar. Porque, com certeza, Isaque, como jovem, facilmente conseguir-se-ia escapar daquela situação assim o quisesse. Mas Abraão vai e penosamente ele vai subindo aquele monte sozinho, na companhia de seu filho, que era naquele momento o cordeiro que estava preparado para ser sacrificado. Então, no verso 7, falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse Isaque: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha.